Fala galera da Academia dos Coins, meu nome é CLB e eu trago para vocês hoje um vídeo tentando responder a dúvida de muita gente, que é a dúvida se o universo das criptomoedas está condenado, se esse universo está com os dias contados e vivendo aí com seus últimos suspiros. Bom, gente, é importante eu deixar claro que eu não vou ter a resposta para isso. Talvez hoje somente os membros ali do Federal Reserve, né, que é o Banco Central americano, tenham essa resposta. Porque eles, se decidirem proibir o universo das criptomoedas, não é tão simples, tá? Os Estados Unidos é um país confederado, não é tão simples você tomar esse tipo de decisão, e ainda mais por uma questão digital, né, em que mesmo os americanos poderiam utilizar VPN e fazer negociações fora dos Estados Unidos. A questão é que os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Então, se eles proibirem, isso acaba caindo em cascata para outros países e poucos países vão aceitar aí as moedas digitais, sendo que não terão ali uma oferta, ou melhor, não terão uma demanda relevante para fazer com que esse universo seja tão poderoso como ele é hoje e principalmente como ele será daqui a 1, 2, 3, 4 anos, caso nenhuma proibição aconteça. Mas é importante nós entendermos que a constituição de um governo é de controle. Não tem como. Todos os governos, sejam eles democráticos ou não, têm como origem e como dever o controle. E ter algo muito poderoso que o governo não tem controle nenhum, também é fantasia das pessoas achar que ele não terá. É fantasia dos investidores hoje continuar achando que os governos continuarão às margens aí do universo das criptomoedas. Não estarão, eles começarão a tributar, eles começarão a controlar melhor. Daqui a pouco eles vão obrigar que todo token tenha uma certa certificação, que toda exchange tenha ali uma certa liberação. E quando há essa liberação, é muito parecido com a Bolsa de Valores de São Paulo, que tem ali o cagueta, né, que é aquele imposto pequenininho, que é quando identifica que você fez uma transação, ou melhor, algumas transações, uma ou mais, dentro daquele mês e superou ali 20 mil em venda, e aí se você teve lucro, a Bolsa de Valores cobra ali de você um imposto muito pequenininho, mas na verdade isso daí é apenas uma notificação para a Receita Federal de que naquele mês você deve pagar impostos. Então, quando há regulamentação, há esse tipo de combinado. Então, as exchanges elas terão um monte de obrigações com o governo e elas informarão um monte de dados aos governos. Então, vai chegar uma hora que essas exchanges não porque elas querem se associar ao governo, mas para elas existirem, elas terão que ter ali terão que cumprir ali algumas não é nem recomendações, né? Algumas exigências mesmo dos governos ao qual elas pertencem. No Brasil mesmo começou aí um movimento de regulamentação, não só na parte tributária, mas em outras questões, querendo centralizar algo que me parece muito perigoso, algo que me parece que tem envolvimento de bancos, que tem envolvimento de pessoas muito grandes querendo aí pegar uma fatia e controlar esse universo que é descentralizado por natureza. Tanto que eu estou sentindo que muitas exchanges brasileiras irão migrar para outros países, irão abandonar o nosso país. E eu acho que elas estão corretas, elas devem pensar no melhor para elas. O Brasil é um país com alta carga tributária, é um país cheio de leis, ninguém cumpre quase nenhuma, então é muito difícil você construir, se constituir, se solidificar aqui no Brasil. Mas já começou. Tem projetos aí bem sérios para regulamentar e controlar de uma forma pesada as exchanges brasileiras. Então vai haver um momento em que a regulamentação será firme e precisa ser. Quantos tokens hoje são lançados sem nenhum controle? As pessoas caem em scam a todo momento. Então, será relevante realmente que no futuro todas as exchanges tenham ali um certificado de funcionamento, que elas possam realmente fazer esse tipo de transação e principalmente que os tokens que ela for listar também cumpram algumas exigências. Então, a partir do momento que houver uma lei do tipo, olha, Coinbase,
Se o secar realmente é scam, se os desenvolvedores não existem, se eles realmente são golpistas, então é você que vai ressarcir aí o seu investidor, o seu cliente, uma vez que você tinha a obrigação de ir a fundo e entender quem estava por detrás do token antes de oferecer em sua plataforma. Obviamente a secar não é listada na Coinbase, mas é apenas um exemplo. E muitas das grandes exchanges já fazem isso, elas já exigem ali uma documentação gigantesca para que o token seja listado em suas carteiras. Mas, por exemplo, uma PancakeSwap, uma Uniswap, é terra de ninguém. Então a regulamentação ela não é ruim, porém ela vai tornar o processo mais caro e acho que ela é aí o melhor caminho para as criptomoedas, porque é uma forma de não proibir desse universo ainda existir. Obviamente que cortar 4, 5, 6, 7 zeros talvez se torne cada vez mais difícil. Ainda é difícil, é quase impossível hoje em dia, mas se torna ainda mais. Porém, essa regulamentação vai ser uma solidificação desse tipo de mercado, então eu acho muito importante. Mas sempre que há uma notícia aí de uma ação de regulamentação por parte de algum governo, o mercado tende a cair. No caso, eu quis falar sobre regulamentação porque eu acho que é a linha em que o Ocidente vai adotar. Já vem adotando, na verdade, já vem regulamentando e já vem aí exigindo, pelo menos das grandes exchanges, determinados comportamentos. Porém, governos hoje mais ditatoriais, governos não democráticos, muito comum no Oriente, eu não estou criticando o Oriente, não, tá, gente? O Ocidente que ataca o Oriente a todo momento. A China mesmo sempre conviveu com esse tipo de conceito de que o coletivo é maior do que o individualismo. Então, essa questão comunista deles vai muito além de qualquer tipo de influência de Karl Marx ou de todos os pensadores ali do século XIX, no momento que as indústrias realmente eram predatórias. Então, isso vem de muitos e muitos anos. A China sempre viveu ali de dinastias e do poder centralizado, entendendo que todas as pessoas devem estar centralizadas num objetivo comum. Isso vem muito do Confúcio, né? Uma filosofia muito comum e muito aplicada na China. Então, eu não estou criticando a ditadura chinesa, mas governos centralizadores e autoritários tendem a se sentir incomodados com universos democráticos e descentralizados, que é o universo das criptomoedas. A gente compra o que a gente quer, na hora que a gente quer, não tem controle de nada. Até para você pagar imposto, você vai pagar por consciência. Óbvio que se você tem uma conta na Binance aí no Brasil, já deve ficar um pouco alerta, mas na PancakeSwap o governo não tem controle nenhum daqueles dados. Ele até pode, viu? Ele até pode. Então, se ele pega o seu endereço ali, a sua hash, que você enviou BNB da Binance para sua hash na PancakeSwap e eles entram nessa hash ali na Smart Chain ou na Etherscan, ele consegue ter acesso aí a todas as suas negociações, sim. Por isso que o controle e a regulamentação não é tão difícil como as pessoas pensam. Lógico que assim, as pessoas burlam bancos que têm um controle muito rígido. Óbvio que o universo das criptomoedas está muito aquém desse tipo de controle, mas vai chegar um dia que será bem mais viável, uma vez que hoje já tem uma certa viabilidade para controle aí das transações, não é nem controle, né? Fiscalização mesmo aí das negociações. Mas voltando, esses países mais autoritários se sentem muito ameaçados, sim. Então, houve a notícia ali na Rússia, que a Rússia quer proibir. A Rússia é um país de poder autoritário, ela é democrática no papel, mas nós sabemos como que funciona a política lá e como que a Rússia ainda sofre com as questões ali do fim da União Soviética. E a Rússia, o Banco Central da Rússia recomendou de que fosse extinto todas as criptomoedas no país. Não do país, mas no país ali em negociações e tudo mais, que o povo não pudesse fazer transações de criptomoedas e tokens. E isso fez o mercado desabar. A China já proibiu duas vezes. Proibiu uma, voltou, proibiu agora, deve voltar. E o Bitcoin vem reagindo até que bem. Então houve uma queda considerável aí nesses últimos dias, as moedas despencaram. Estou aqui com o Baby Dogecoin, pegando aqui o universo dela nos últimos 7 dias, ó. Ela estava sólida ali em 34, 33. Ela caiu aqui para 16, gente. Isso aqui é uma queda de 50%. Então ela despencou.
Voltou ontem, é normal, depois de uma queda grande, tentar ali um retorno que dificilmente as moedas conseguem tão rapidamente. E hoje ela voltou para uma queda e é natural agora que ela faça esse movimento até ela conseguir retornar ali para a casa ali dos 33, para as casas, né? Se não houver aí nenhuma outra notícia que prejudique aí o universo dos tokens. Bom, tentando resumir, os governos autoritários, eles estão proibindo somente por questões de medo de perder o controle? Sim e não. Existe realmente o medo de tudo que é descentralizado em universos centralizados. A questão é que também existe bastante a manipulação de mercado. Então você pega, por exemplo, essa recomendação do Banco Central da Rússia. Olha, eu vou emitir uma nota de que deve ser banido todas as criptomoedas. Gente, imagine quantos bilionários russos não fizeram compras no dia seguinte a essa queda gigantesca. Quem tinha dinheiro para investir em Baby Doge e comprou a 16, pode ser que em uma semana já dobre o seu capital. Vários tokens caíram mais de 50%. Aí passa uma, 2 semanas, os valores voltam ali próximo do normal, e essas pessoas tiveram ali um lucro de 100%. E eu não estou falando de lucro de US$ 1.000 para US$ 2.000. Eu estou falando de lucros ali de 1 bilhão para 2 bilhões, de 4 bilhões para 8. Eles compram ali em várias carteiras. Então, muitas das vezes que essas notas são publicadas, muitas pessoas já têm o conhecimento, já sabem o que vai acontecer e estão se posicionando para lucrar nesse universo que, por não ter regulamentação e não ter controle, torna muito ele uma terra de ninguém. Por isso que vocês não devem temer. A regulamentação ela é importante, ela vai garantir um universo e ela vai solidificar ele. Hoje em dia, na Bolsa de Valores, por exemplo, também existe manipulação. A gente lembra o que aconteceu no começo de 2021, uma certa resposta ali para a Petrobras, um certo desgaste com a Petrobras e o preço de 31, 32 caiu para 21 e passou alguns meses voltou. E houve compras de pessoas, vamos dizer de uma forma até conservadora, pessoas, colegas de parte do governo. Então nós temos que ter uma ideia, ou melhor, nós temos que ter uma noção de que isso sempre aconteceu, mas, por exemplo, na Bolsa de Valores é muito difícil. Foi mexido ali com uma estatal, entendeu? Para você mexer, por exemplo, com, vamos supor, vamos pegar o universo da comida mesmo, o universo de alimentos, né? Não, não basta o presidente falar uma coisinha para desabar ali as ações da JBS, né, da BR Food. Tem que ter uma lei, alguma coisa que realmente as prejudique. Uma fala apenas é muito difícil, porque são instituições privadas. Agora, a Petrobras, por ainda ser pública e o governo ter o controle de mudar o presidente a todo momento, faz com que ela esteja aí à mercê de determinadas declarações para o seu aumento e a sua queda na precificação da bolsa. Mas isso acontece muito com empresas públicas. As outras não é tão simples assim você derrubar a bolsa. E o universo das criptomoedas, nesse momento, não. Nesse momento, qualquer coisinha faz com que esse universo caia por 1, 2 dias e depois retome. E isso não é bacana. Então a regulamentação ela é importante, é fundamental que os governos do Ocidente, que hoje é onde as criptomoedas são negociadas aí com mais entusiasmo, que esses governos regulamentem sim, mas que crie alguma coisa que não favoreça só os grandes, que favoreça todos. Vai acontecer? Não sei. É muito difícil, porque as pessoas grandes financiam campanhas, financiam governos, financiam manipulações. Então, pode ser sim que a regulamentação, como tudo, favoreça mais uma parcela da população do que a outra, mas ainda assim a regulamentação, ela é um benefício para todos e ela precisa avançar, porque se ela for regulamentada, ela não pode ser extinta do dia para a noite. Não pode simplesmente o Federal Reserve falar, olha, gente, a partir de hoje acabou a criptomoeda. Não, não faz sentido. Vai ter leis que as amparem. Então é importante caminhar por esse lado para que esse universo fique menos à mercê de manipulação do mercado, porque é o que eu acho que houve na Rússia. E mesmo se a Rússia proibir, o que que garante que em 6 meses ela não vai dizer, olha, a gente repensou aqui, vamos dar uma segunda chance. Só que nesse momento eles estão despejando moedas no mercado, entendeu? E já fizeram o seu lucro uma vez que derrubaram o mercado. Então nós temos que tomar cuidado com quedas em que
claramente está havendo ali uma manipulação de mercado, que é o que aconteceu nesse final de semana aí com essa questão da Rússia. Ainda também tem a questão de conflito da Rússia e da Ucrânia, e isso, obviamente, guerras sempre impactaram o mercado e vai continuar impactando mesmo no universo das criptos. Agora, uma coisa que serve de lição para esse tipo de queda. A partir do momento que o Bitcoin cai, eu sempre falo, o Bitcoin é o motor, é o V8 desse ecossistema. Se o Bitcoin acelera 10%, 15%, o Baby Doge sobe 50, 100, 200. Mas se ele cai também 5, 10%, o Baby Doge cai 20, 30%. Então é importante nós entendermos que a partir do momento que o Bitcoin é o acelerador de tudo, ter todas as nossas reservas em tokens e em criptomoedas não faz sentido, porque você fica à mercê desse tipo de situação. É importante que você desenvolva uma planilha com todos os seus capitais, com todos os seus investimentos em todos os criptoativos que vocês têm em carteira e comecem a pegar percentual delas conforme elas forem sendo vendidas. Vender agora na baixa realmente não faz sentido. Mas conforme vocês forem vendendo esses tokens e forem retirando os seus lucros, tentem colocar 30% nessa moeda, na Tether, como todo mundo chama aqui no Brasil, né? Opa, não entrou. Eu coloquei um H no começo. A Tether, ela tem a sua precificação baseada no dólar. Ela também caiu, é verdade, já, mas ó, ela caiu nos últimos 7 dias, ó, de 5,58 para 5,45. Ela é um token estável porque ela se baseia no dólar, que é uma moeda obviamente estável. Então é importante que vocês deixem na carteira de vocês 30% ali do lucro para quando houver quedas no mercado, vocês tenham dinheiro em carteira para fazer a compra. Porque não adianta vocês terem na carteira BNB, Ethereum, Bitcoin, porque eles vão cair junto com os tokens. Aí o mercado cai como caiu nesse final de semana e vocês não têm capital em carteira para aproveitar aquela queda e comprar ainda mais e lucrar muito mais. Vocês só vão conseguir fazer isso se vocês tiverem o investimento de vocês em um porto seguro. Pode ser renda fixa, pode ser bolsa de valores, que está bem complicado, até porque nunca foi considerado um mercado estável. Pode ser na poupança. O problema é que, às vezes, da renda fixa, por exemplo, e da poupança, talvez não seja tão fácil vocês tirarem o dinheiro ali naquele dia para conseguir fazer o investimento. Então, tentem respeitar mais, tentem conhecer e depois respeitar essa moeda e deixar sempre um percentual em carteira para momentos em que o mercado irá desabar, porque você vai ter 30% ali para poder investir em tokens mega baratos. Então, o que aconteceu com o Baby Doge? Quem comprou aqui, ó, em uma semana provavelmente vai tirar 100%. Agora, quem só tem tokens na carteira, caiu tudo, não pôde fazer movimentações, até porque você paga uma taxa se você vender o token. A maioria dos tokens aí, quando não são listados em grandes exchanges, você paga de 10 a 14%. Então não faz sentido você vender e comprar, sendo que você também vai pagar taxa na compra. Então é muito arriscado ter esse dinheiro mais estável em USDT, que é ali o, o Tether, é muito aconselhável. Então, para finalizar o vídeo, a dica que eu dou para vocês: tenham capital mais seguro em carteira para aproveitar momentos de baixa e principalmente momentos de manipulação do mercado. Tentem não ir junto com as baleias, até porque vocês não estão manipulando ninguém, vocês não estão comprando governos, não estão corrompendo ninguém, mas vocês estão identificando que algo de estranho está ocorrendo. Então vocês precisam ter dinheiro em carteira para saber que nesses momentos você pode lucrar o dobro, o triplo das possibilidades que você tinha caso esse tipo de comportamento não fosse aplicado. Tenha ali como comportamento, tenha mesmo como uma filosofia deixar de 20 a 30% do seu capital em USDT para você aproveitar os momentos de baixa do mercado, que eles sempre vêm. Se vocês estudarem os gráficos do Bitcoin, da Ethereum, vocês vão identificar que os momentos de baixa estão ficando cada vez mais extensos do que os momentos de alta. Então vocês devem começar a aprender a trabalhar nas baixas e para isso vocês devem criar aí alguns mecanismos e alguns procedimentos que sejam cumpridos de forma muito rígida para que vocês consigam se aproveitar desses momentos e não serem mais uma de tantas vítimas do mercado, ok? Então o que eu queria deixar para vocês era isso, que a regulamentação ela é importante, que governos autoritários se incomodam sim
com o universo das criptomoedas. Entretanto, eles também se aproveitam bastante desse universo para fazer seus lucros aí com seus amiguinhos. Sempre aconteceu isso, mas agora eles têm um poder muito maior para isso. E lembrem-se, a proibição ela pode ocorrer sim. Sejam conservadores. Não deixem todo o capital de vocês em criptomoedas. Se vocês conseguirem aí o dar aquele tiro certo e tirar 100, 200, 300 mil, passem parte desse capital para a Bolsa de Valores que está super barata, em renda fixa, tentem ter ali uma garantia maior de que todo o seu esforço nesse universo não vai ser jogado no buraco por um governo ou por uma decisão governamental, porque os governos controlam e fiscalizam e eles vão avançar no controle e na fiscalização desse universo, sim. Eu não acho que irá caminhar para a proibição, mas eu acho que irá caminhar sim para uma fiscalização muito rígida com o passar dos meses ou dos anos. Tomara que com o passar dos anos essa parte mais rígida, mas a regulamentação de uma forma mais coesa, existe a regulamentação ali nos Estados Unidos, mas eu estou falando de uma forma mais coesa, uma regulamentação mais séria, mais controlada, com mais exigências para os exchanges. Então, esse tipo de regulamentação é muito importante, mas não é garantia que isso irá quebrar. Fora que eu não citei a bolha. Os valores de muitos tokens estão sim inflacionados. Shiba Inu tem valor de mercado ali de 80 a 100 milhões de reais, dependendo do momento bom que ela estiver operando. Gente, Shiba Inu não entrega nada hoje. Tem potencial para entregar? Tem, mas não entrega nada. Então nós estamos falando de um token que tem aí um capital de 20 bilhões de dólares e não entrega nada. Eu não lembro quantos que a GM vale hoje. Deixa eu entrar aqui. Tudo bem que os dados estarão desatualizados, né? Mas só para finalizar, vou pegar aqui a General Motors. Deixa eu pegar aqui na Wikipédia mesmo. Pelo menos os dados publicados oficialmente acabam vindo para cá depois. Ó, o valor de mercado da GM em 2021 é de 79 bilhões de dólares. Shiba Inu ali no seu auge chegou a 35 bilhões de dólares, quase metade da GM, e um token não entrega absolutamente nada. Eu sou investidor de Shiba Inu, mas é bizarro que Shiba Inu tenha valor de 35 bilhões de dólares. Então, existe também uma bolha aí que pode estourar e que pode fazer os preços despencarem e essas precificações serem, obviamente, mais corretas, mais assertivas em relação ao que aquele token entrega. Lembrem-se muito da bolha da internet, o que aconteceu com o Yahoo. Se vocês não conhecem, vão pesquisar, é uma história muito boa, muito bacana para entender aí o ponto de vista do mercado e do investidor, em como que a cegueira faz com que as pessoas tomem decisões absurdas que 20 anos depois vocês olham para trás e falam: Meu Deus, como é que investidores tão capacitados investiram no Yahoo dessa forma? Mas é comum, porque nós estamos vivendo a mesma coisa. Então também existe a questão da bolha, e essa não é culpa do governo, não é culpa de governos autoritários, de proibição de nada, é culpa aí da demanda, é culpa aí das pessoas que estão entrando nesse universo, que estão achando que vão enriquecer rapidamente, estão inflacionando os tokens, e muitos deles irão sim desabar, por isso que vocês devem tomar muito cuidado na hora de fazer seus investimentos nesse mercado, beleza? Então, espero que eu tenha sido um pouco claro. É muito complicado, eu acabo também entrando ali em confusões, porque é tanto assunto para falar e o vídeo ficaria extenso demais. Mas o que eu queria focar era isso, era nos governos autoritários, nas proibições, na regulamentação, na bolha que eu acabei esquecendo e só fui falar agora, e também na possibilidade que você tem de lucrar com a queda tendo investimento em um token estável. Hoje, o único token estável. O dólar não vai despencar 20% num dia. Até pode, ali já teve casos no passado, mas não irá, por causa que os demais tokens também despencaram. Então, tentem seguir essa recomendação de ter USDT na carteira para se aproveitar dos bons momentos do mercado, que são os momentos de baixa, que é quando você pode diminuir o preço médio da sua compra e lucrar muito mais quando você fizer a operação de venda. Então, o que eu queria passar para vocês é isso. Se puderem curtir o vídeo, principalmente compartilhar, se inscrever, eu agradeço muito para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo, beleza? Então era isso, muito obrigado e eu vejo vocês até o próximo vídeo.